Bora aqui gravar. Boa tarde. Primeiro, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Bora aqui gravar mais uma aula para vocês. Uma aula agora de geometria, tá bom? Geometria plana, beleza? E é uma aula de geometria plana que a gente vai tratar do assunto de ângulos na circunferência. Como eu sempre gosto de falar, cara, eu parto sempre, o princípio das minhas aulas é sempre partindo do seguinte princípio, de que você já sabe, já viu, para você ter para você poder estar assistindo essa aula agora de geometria, de ângulo na circunferência, eu sempre parto do princípio que é o seguinte, você já sabe o que é um ângulo, você já sabe o que é uma circunferência, você já viu, então, tipo, para você poder entender melhor, avançar no conteúdo, você tem que ter visto conteúdos anteriores. Matemática é assim. Na matemática, a gente não consegue prosseguir para um conteúdo mais avançado se a gente não tiver visto conteúdos anteriores. Você não pode colocar, não tem como a gente colocar aqui, ó, deixa eu pegar uma corzinha branca aqui, ó. Não dá pra gente colocar um tijolinho aqui no topo se a gente não tiver uma base aqui que sustente esse tijolinho no topo, entendeu? Então, para a gente poder ver esse conteúdo, vamos supor, esse conteúdo de ângulos na circunferência, ele é um conteúdo em teoria avançado, não é nada muito difícil, não é nada muito absurdo, mas é um conteúdo que exige um conhecimento prévio de bastante coisa, né? Então exige conhecimento de ângulos, de circunferência, de reta, de ponto. Então é um conteúdo que não é visto inicialmente na geometria. Por quê? Porque precisa primeiro construir uma base. Então, se você não tem essa base bem construída na geometria, você não vai conseguir entender, talvez você não consiga desenvolver muito bem nesse conteúdo. E aí recomendo, obviamente, fortemente você voltar para conteúdos mais básicos, tipo de ângulo, tipo de circunferência, entendeu? Então, tipo assim, é como se esse conteúdo de ângulos na circunferência aqui, ele estivesse aqui em cima. Você não consegue colocar esse tijolinho aqui se você não tiver aqui o conteúdo de ângulos, aqui o conteúdo de circunferência, aqui o conteúdo de reta, de ponto, o conteúdo aqui talvez de semelhança de triângulos. Você não vai conseguir colocar esse tijolinho ali em cima. Mas como eu gosto de fazer uma aula, obviamente, que eu sei que você precisa de um conhecimento prévio, mas talvez você não tenha tido acesso a esse conhecimento prévio, não tenha tido acesso a esse tipo de aula de ângulo, aula de circunferência, para você acabar não perdendo. Tipo assim, pra você acabar não tendo que voltar em toda a aula de ângulo e passar por tudo de ângulo, passar por tudo de circunferência de novo, eu pego tudo de ângulo e de circunferência, que eu acredito que você precise saber, e vou revisar com você inicialmente para depois a gente passar para nossa aula de ângulos na circunferência, beleza? Mas, obviamente, reforço, se você tiver dificuldade, se você não sabe o que é ângulo, se você não viu o que é uma circunferência, obviamente vai ficar mais complicado. Reforço que você volte a ver essas aulas. Mas, como eu falei, aqui na minha aula, eu gosto sempre de estar trazendo o que é importante para essa aula, para você, o que é importante desses tópicos aqui que você precisaria saber, sem muita enrolação não, mas tipo assim, o que é o importante, né? Enfim, o que seria o importante, né? Então bora lá, bora começar aqui, já enrolei bastante, enrolei 3 minutos aqui só te explicando mais ou menos, enfim, bora lá. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda, ou pelo menos saiba, ou tenha conhecimento dos ângulos, né? Para você saber ângulos na circunferência, você concorda comigo que você tem que saber o que é um ângulo. E aí, bora lá. O que é um ângulo, Lucas? Me diz. Deixa eu pegar aqui uma corzinha pra gente. Tá trabalhando legal? Cadê? Essa cor que eu quero. Essa aqui, ó, bonitona. Beleza. O que é um ângulo, Lucas? Ângulo, aqui, ó. Rapaz, deixa eu pegar até aumentar o tamanho da caneta aqui, ó. Ângulo é uma abertura. Abertura delimitadas por duas semirretas. Olha só o textinho que eu botei aqui pra gente. Ângulos são. Aí eu colocaria entre aspas, oh meu Deus, isso aqui não é, isso aqui é um tio, tá? Entre aspas aqui, aberturas, porque é um termo bem chulo, né? Então pode ser bem chulo, não, mas não é tão chulo não, enfim. Mas ângulos são o quê? Ângulos são aberturas, né? Aberturas, então ângulos são aberturas delimitadas por duas semirretas que partem do mesmo ponto e o ângulo, ele vai medir o quão aberto ou fechado, e medem, né? O quão aberto ou fechado é essa abertura, né? Enfim, beleza? Tá bom? Então, traduzindo o que eu quis dizer aqui, né? Ângulos são aberturas delimitadas por duas semirretas que partem do mesmo ponto. O que eu quis dizer? Vamos pegar aqui o exemplo do que é um ângulo. Aqui eu tenho o quê? Ó, olha só. Aqui, deixa eu aumentar essa caneta aqui também. Aqui eu tenho um ponto O, beleza? Ponto O. Aqui o ponto O, tá bom? E a partir desse ponto O, eu vou traçar duas semirretas. O que são semirretas, Lucas? Ó, semirreta, basicamente, uma reta, o que é uma reta? Uma reta, ela não tem começo e nem final. Ela é infinita. Então aqui a reta, por exemplo, isso daqui, ó,
Esse aqui eu poderia dizer que é uma reta, porque eu não tenho... Obviamente aqui, no meu desenho, eu não vou conseguir desenhar uma reta que não tem começo nem final, mas olha só, ó. Essa reta ela poderia se seguir infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Você não conseguiria mensurar um final para ela, beleza? Então, isso é uma reta. O que seria uma semi-reta? A semi-reta já é uma reta que ou tem começo ou tem final, na verdade é uma reta que tem começo, mas que não tem fim. Ela vai se suceder até o infinito aqui, ó. Ela vai continuar até o infinito. A reta, ela continua para os dois lados até o infinito. Ela não tem começo nem fim. A semi-reta, ela tem um começo. E aí, aqui na geometria, esse começo aqui no ângulo, ele vai ser delimitado por esse vértice, né? O vértice é o ponto ali que vai delimitar o início dessa semi-reta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu delimitei aqui um ponto O, e a partir desse ponto O, eu vou traçar duas semi-retas, ou seja, tracei uma reta aqui, uma semi-reta B, OB aqui na verdade, e uma semi-reta OA, tá bom? Essas duas semi-retas. O que é o ângulo aqui? O ângulo é esse daqui, ó, essa abertura aqui, ó, que é feita quando você traça duas semi-retas. Olha só, tracei duas semi-retas, apareceu aqui, ó, uma abertura. E o ângulo, ele é essa abertura e tipo assim, ele vai medir também o quão aberto ou o quão fechado é, né? Tipo assim, o ângulo poderia ser assim, o ângulo poderia ser assim, o ângulo poderia ser assim, né? Enfim, essa semi-reta A, na verdade, ela poderia estar aqui, e aí o ângulo seria isso tudo aqui. Essa semi-reta A, ela poderia estar aqui, e o ângulo seria só isso daqui, seria só essa abertura. Essa semi-reta A poderia estar aqui, e o ângulo aí seria essa abertura toda. Enfim, o ângulo ele mede o quão aberto ou fechado é, né? Enfim, de uma forma mais casual falando. Tá? E como é que a gente dá a nomenclatura de um ângulo? A nomenclatura de um ângulo, ela dá da seguinte forma. Você vai colocar no centro aqui, você vai colocar o vértice de onde parte as duas semi-retas, né? Então, tem duas semi-retas aqui, a semi-reta A, a semi-reta B, beleza? E no meio aqui você vai colocar o símbolo que representa, né, o vértice. Então, e o vértice, opa, perdão, você vai colocar o símbolo que representa o vértice com um chapéuzinho, né, com esse acento circunflexo. E do lado direito você vai colocar o ponto você vai colocar uma semi-reta e outra semi-reta, né? No caso vai ser o ponto de uma semi-reta e o ponto de outra semi-reta. Enfim, é assim que você dá o nome, tá bom? Beleza? Aqui, ó, ponto A, ponto B. Olha como é que você vai nomeando o ângulo, ó. Eu gosto de pensar assim, como é que eu faço nomear o ângulo, ó. A, O, B. É o ângulo AOB. E aí, no meio, você coloca o chapéuzinho para indicar que o vértice está no ponto O, beleza? Pronto. Agora que a gente já viu o que é um ângulo mais ou menos, agora tomando como base, né, esse grau de abertura, dá pra gente classificar os ângulos da seguinte maneira. Aqui, o primeiro ângulo que a gente consegue classificar é o ângulo nulo, quando não há abertura nenhuma. Repara que não tem nenhuma abertura, não consigo, cadê? A abertura tá onde? Não sei, não tem abertura aqui, tá ligado? Por quê? Porque não tem duas semi-retas ali. Não tem uma abertura. Então aqui é o ângulo nulo, tá bom? E o ângulo nulo, ele mede 0 graus. Aí, a gente passa para o ângulo agudo. O ângulo agudo, olha só aqui, ó, que interessante. Aqui é o vértice, aqui é a semi-reta, vou chamar aqui de um ponto A, ponto B, tá bom? E aqui, ó, tá essa abertura aqui, que é o ângulo, tá bom? Esse ângulo, eu vou chamar de ângulo alfa. Como ele é um ângulo menor do que 90 graus, por que ele é menor do que 90 graus, Lucas? Porque a gente vai ver aqui agora o ângulo reto daqui a pouco. O ângulo reto ele é assim, ó. Ele é uma reta na vertical e uma reta na horizontal. E elas duas se cruzam. Esse é o ângulo reto. E o ângulo reto ele tem 90 graus. Então, quando uma das semi-retas, por exemplo, a semi-reta A, ela tiver aqui em pezinho, isso for 90 graus, né, o ângulo reto ele for um ângulo de 90 graus, se tiver menor do que isso daqui, basicamente, a abertura menor do que essa daqui, vai ser um ângulo de menor de 90 graus. Então, esse aqui, ó, o ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. E como eu já adiantei para você, né, o ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus, tá bom? Quando a nossa reta, quando a reta, as duas retas, for uma aqui na vertical e a outra na horizontal aqui, basicamente, a gente vai estar formando um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, e pode ser simbolizado por esse quadradinho com esse ponto, beleza? Então, um ângulo de 90 graus. Ah, Lucas, e o ângulo obtuso? O ângulo obtuso, ele é um ângulo que ultrapassa os 90 graus. Então, a reta, eu vou pegar essa reta aqui, ó. Essa semi-reta, na verdade, perdão. Vou pegar essa semi-reta aqui, ó, e vou rodar mais ainda para cá. Ou seja, eu vou aumentar ainda mais essa abertura, tá bom? Aumentei ainda mais a abertura. Então, se aqui era meu parâmetro como sendo 90 graus, se eu aumentei ainda mais essa abertura, agora é um ângulo maior de 90 graus. Beleza? Ângulo obtuso. Ah, Lucas, e quando for só uma reta aqui? Tem um ângulo ali? Tem um ângulo ali.
É como se as duas semirretas partissem daqui, ó. É como se aqui fosse o vértice central, e aí eu partisse uma semirreta aqui e uma semirreta que parte para cá. Beleza? É como se fosse assim. E aí o ângulo de abertura é isso tudo aqui. Beleza? E esse ângulo de abertura, ele é como se fosse dois ângulos de 90 graus. Por quê? Olha só. Se eu traçar uma reta aqui imaginária, aqui eu teria um ângulo de 90 graus e aqui eu teria também um ângulo de 90 graus. E esses dois ângulos de 90 graus formariam esse ângulo aqui, esse ângulo alfa. Ou seja, esse ângulo alfa aqui, ele é um ângulo de 180 graus. E o ângulo de uma volta é o ângulo de 360 graus. Né? É quando a gente dá uma volta completa, tá bom? Basicamente, quando a gente dá uma volta completa, a gente vai ter o ângulo de 360 graus. Esse ângulo aqui, repara, o ângulo nulo, tanto o ângulo nulo quanto o ângulo de 360 graus, ele é representado da mesma forma, né? Beleza? Perfeito? E aí, agora que a gente já tem uma noção básica bem desenvolvida de ângulo, bora aqui para circunferência, né? Bom, circunferência é o quê? Circunferência é o conjunto de todos os pontos que distam um mesmo valor R de um ponto fixo O, denominado centro, tá bom? Então, o que é a circunferência? Como é que eu faço para construir uma circunferência? Basicamente, eu vou fixar um ponto aqui, O, e vou chamar esse ponto O de centro. E aí, a partir dali, eu vou determinar uma distância, tá bom? Vou chamar uma distância aqui de distância R. E aí eu vou começar a fazer pontos. Basicamente, eu vou pegar o ponto O, que está aqui no centro, e aí eu vou começar a medir, sei lá, na verdade eu vou chamar de R, não, vou botar um número, tá bom? Bom, eu tenho o ponto O aqui, que eu vou fixar, e a partir desse ponto O, eu vou começar a medir 2 centímetros para cada lado, e eu vou marcar os pontos em que termina, né, esses 2 centímetros, em que mede os 2 centímetros. Então, marquei aqui, beleza, aqui deu 2 centímetros também, marquei aqui também, aí aqui também vai dar 2 centímetros, aqui também dá 2 centímetros, aqui também dá 2 centímetros, aqui também vai dar 2 centímetros, aqui também vai dar 2 centímetros, enfim. Eu vou pegando como referência esse centro aqui e vou medindo 2 centímetros para todas as direções, beleza? Para todas as direções aqui. Aí, o que eu vou falar para você? Liga todos esses pontos aqui que você fez. Aí você vai ligar todos os pontos, beleza? Ô, rapaz, liga esses pontos aí. Ligando todos esses pontos, a união, o conjunto de todos esses pontos é o que a gente chama de circunferência, beleza? Essa aí é a nossa noção de circunferência. Então aqui tem o desenho bonitinho aqui para você, olha só. Aqui é a circunferência, um centro O, beleza? E a partir do centro, eu vou medir distâncias iguais para todas as direções, para infinitas direções, beleza? Essas distâncias aqui são iguais, beleza, para todas as direções, e ao final delas eu marco um pontinho. A união de todos esses pontinhos aqui é a circunferência. Fechou? Beleza? É isso, tá bom? Bom, e agora eu preciso dizer para você o seguinte: toda vez que a gente for tratar de circunferência, surge sempre a dúvida nas pessoas, né? A gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é circunferência e o que é círculo. Por quê? As pessoas frequentemente elas têm essa dúvida. Pô, o que é circunferência e o que é círculo, né? Então a gente sempre é bom a gente frisar, sempre fazer essa diferenciação, né, entre circunferência e círculo. O que é circunferência? A circunferência, como eu falei, é essa união de todos os pontos aqui que distam a mesma distância de um ponto fixo aqui que a gente denomina de centro, né? Repare que essa distância que a gente chama de R, enfim, mas enfim. Ou seja, no exemplo prático aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe uma pizza. Pô. E detalhe, eu trouxe uma pizza não, eu trouxe duas pizzas. Para quem não gostar essa pizza aqui de calabresa, né? Também ficar satisfeito, né? Não achar que eu sou preconceituoso, minha gente. Não tem só a pizza de calabresa, não. Pô, aqui, ó. Pra você que gosta dessa pizza aqui também, tem ela aqui também, beleza? Deu uma fome do cacete, mas enfim. O que seria, então, nesse exemplo aqui da pizza, o que seria a minha circunferência e o que seria o círculo? Bom, a circunferência é a borda da pizza, tá bom? E o círculo, Lucas, o que é o círculo? Bom, o círculo, ele é o recheio, é o que tá aqui, ó. É o que tá dentro. É toda a área. O círculo, então, é a área e a circunferência é o contorno, né? Basicamente, é a borda. Deixa eu pegar um. Acho que o preto vai. Não, o preto vai marcar bem demais isso aí. Então, aqui, ó. Essa aqui seria a minha circunferência. Eu vou pegar aqui uma. Nossa, acho que eu vou ter que botar uma. E tudo isso daqui que tá dentro, ó, vou marcar de roxo. Toda essa área aqui dentro da circunferência, que é o recheio, é o círculo, é o que a gente chama de círculo, tá bom? Então, o círculo é o quê? O círculo
ele é a área, ele remete à área, e a circunferência, ela remete ao contorno, né? Ela seria o contorno, beleza? Perfeito? É isso, tá bom? Basicamente. E aí, agora a gente já sabendo o que é uma circunferência e tudo mais, a gente pode falar de segmentos e retas na circunferência, tá bom? Lucas, só revisa para mim o que é um segmento e o que é uma reta. O que a gente já falou? Ó, o que eu falei para você? Ó, a gente tem reta, a gente tem semi-reta e a gente tem segmento. Segmento, no caso, é segmento de reta, tá bom? Uma reta é uma união de vários pontos, na verdade, não tem começo nem fim, tá? A reta é isso daqui. Ela vai se estender infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda, tá bom? Uma semi-reta, ela tem um ponto, que é o seu começo, mas não tem fim. Tipo assim, então ela começa aqui, mas não termina. Tá? A reta ela é infinita. Ela vai se continuar para cá, ela não tem fim. Isso é uma semi-reta, beleza? O segmento de reta, ele já é que tem um começo aqui no ponto A e tem um fim aqui no ponto B, beleza? É isso, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de segmentos e retas aqui na circunferência. E as relações deles, né? Porque entender a relação de segmento e retas na circunferência é de extrema relevância aqui pra gente poder entender melhor, né? Enfim, o que está acontecendo. Beleza? Perfeito? Show de bola? Show de bola? Show de bola. Enfim, bora lá. Ó, primeiro de tudo, primeiro segmento. Agora, ó, eu acho que eu consegui dividir bem o que eu queria fazer. Mas essas 4 circunferências aqui de cima, a gente vai estar falando de segmentos. Essas duas aqui de baixo, a gente vai estar falando de retas, tá bom? Então, nessa aqui de cima, primeiro, qual que é o primeiro segmento que eu quero tratar com você? Antes de tudo, vamos fazer um pontinho aqui no centro da circunferência, para denominar o nosso centro, tá bom? De todas as circunferências. Beleza, denominei o centro aqui das circunferências. O que é o raio? O raio, ele é um segmento, né? Então, ele começa aqui no centro e ele vai terminar apenas em um ponto da circunferência. E lembra, tem que ser num ponto da circunferência. Então, esse aqui é o raio, tá? A gente chama geralmente pela letra R. O diâmetro é o que, Lucas? O diâmetro, ele é um segmento de reta que parte de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse aqui de B, tá bom? E passa pelo centro. Então o diâmetro, ele obrigatoriamente tem que passar pelo centro. Ele é um segmento de reta que parte de um ponto da circunferência, vai até outro, passando pelo centro. Fechou? E não é difícil entender que o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Por quê? Porque olha só, de um ponto da circunferência até o centro, é o que a gente acabou de denominar como sendo raio. Do centro até um ponto da circunferência, é o que a gente acabou de denominar como sendo raio. Então, o diâmetro ele faz isso 2 vezes, né? Ele vai de um ponto da circunferência até o centro e do centro até outro ponto da circunferência. Essa é a definição de diâmetro. Então, o diâmetro ele acaba sendo, sim, 2 vezes o raio. Então, o diâmetro ele é 2 vezes o raio, beleza? A corda, ela tem mais ou menos a mesma noção do diâmetro. Por quê? A corda, ela é um segmento de reta que liga 2 pontos da circunferência. Então, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. A diferença da corda para o diâmetro é porque na corda a gente tem basicamente o seguinte: na corda a gente não vai estar passando pelo centro. Então é qualquer segmento de reta que ligue um ponto na circunferência até outro ponto na circunferência, mas que não necessariamente mas que não passe pelo centro. Beleza? Ah, Lucas, então você poderia dizer para mim, não necessariamente passa pelo centro, tá bom? Você poderia dizer para mim que o diâmetro ele é uma corda? Sim. Ele liga 2 pontos na circunferência. A diferença é que ele passa pelo centro, tá bom? Ele é uma corda que passa pelo centro. Lucas, e o que é flecha? Eu acho que eu nunca ouvi esse termo aí na minha vida, Lucas. O que é uma flecha? Me diz. Flecha, basicamente, é o seguinte. A gente vai ter, ó, o que eu acabei de apresentar para vocês. Eu apresentei agora para vocês a corda. Vamos lá. Desenha uma corda aqui para mim. A corda vai ser isso aqui, ó. Um ponto A na circunferência, um ponto B na circunferência. A corda é esse daqui, esse segmento verde aqui que eu estou traçando para vocês, que liga um ponto ao outro na circunferência sem passar pelo centro. Essa é a corda. O que seria a flecha? A flecha, ela é o segmento que liga um ponto na circunferência, um ponto aqui na circunferência, a um ponto na corda. Então, essa aqui é a flecha, tá bom? A flecha, então, é um segmento que liga o ponto na circunferência com um ponto na corda. Beleza? Fechou? É isso, tá bom? E agora a gente vai estar tratando, né, de retas. Quais são as retas aqui que a gente vai ter que principalmente conhecer nessa área da geometria, que tem relações importantes com a circunferência. É reta secante, a relação de uma reta ser secante e de uma reta ser tangente à circunferência, beleza? Quando a reta é secante, ela corta a circunferência em 2 pontos. Beleza? Lembrando que reta ela não tem começo nem fim e ela vai se continuar infinitamente. Então aqui, ó, cortou a circunferência em 2 pontos. É uma reta secante, tá bom?
Uma reta tangente, ela toca a circunferência em apenas um ponto. Em apenas um ponto. Beleza? Aqui, ó. Tá bom? É isso. Simples, né? E outro detalhe importante que eu acho relevante a gente pontuar é o seguinte. Olha só que interessante. Tá? A reta secante, a reta tangente, perdão, ela faz 90 graus com o raio, tá bom? Então ela faz aqui, ó, um ângulo reto com o raio. Esse aqui é o raio, né? Como é que eu sei que esse aqui é o raio, Lucas? Porque ele é um segmento de reta que parte do centro e vai até um ponto na circunferência. Quando esse segmento de reta que parte do centro e vai até um ponto na circunferência, esse ponto na circunferência que eu estou falando é o ponto em que a reta tangente toca a circunferência, aí o raio faz 90 graus com a reta tangente. Beleza? Fechou? Tranquilo? É isso, tá? Bora tratar agora então dos arcos. Arcos e ângulos na circunferência. Eles têm basicamente uma relação interessante, tá? E agora sim, a gente já vai estar entrando no nosso conteúdo da aula, tá? Só agora que a gente está entrando no conteúdo da aula, né? Beleza? O que é o arco? O arco, ele é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos definidos na própria circunferência. Como assim, Lucas? Ó, vamos fazer o contrário, né? Vamos ir de trás para frente que você vai entender. O arco, ele é uma parte da circunferência. Não, beleza. O arco, vamos aqui, ó. Arco, ele é o quê? Parte da circunferência. Parte da circunferência delimitada por dois pontos na circunferência. Então vamos de trás para frente. Delimita primeiro para mim dois pontos na circunferência. Pronto. Vou delimitar aqui, ó, ponto A e ponto B, tá bom? O que é o arco? É a parte da circunferência delimitada por dois pontos na circunferência. Então, entre esses dois pontos aqui, ó, o que é a parte da circunferência aí? Bom, eu sei que circunferência é todo esse contorno aqui, né? Então, a parte da circunferência entre esses dois pontos é esse aqui, ó. É esse desenhozinho aqui, ó. Beleza? Então, esse aí é o arco. Ah, Lucas, mas pode ser o arco tanto aqui quanto esse daqui também. Esse aqui também é um arco, né? É, também é um arco. Tudo isso aqui também é um arco. Por quê? Porque tá entre dois pontos na circunferência. É isso, tá bom? Arco é só isso. Uma mata, né? Beleza? Tanto os arcos quanto... E aí a gente vai agora para outro ponto, né? Tanto os arcos quanto os ângulos na circunferência podem se relacionar de algumas maneiras. E aí a gente tem algumas formas como os arcos e os ângulos, eles se relacionam na circunferência. Beleza? A gente tem o ângulo central, o ângulo inscrito, o arco capaz, o ângulo excêntrico exterior e o ângulo excêntrico interior. Puta que o pariu, Lucas. Que caralho é isso? Que caralho é isso? Ângulo excêntrico exterior. Meu Deus do céu. Bora aqui pra gente explicar, pra te explicar como é que funciona, tá? Primeiro de tudo, vamos começar facinho, né? Ângulo central. O que é o ângulo central mesmo? É isso aqui, ó. Vamos demarcar primeiro o centro da circunferência, né? O ângulo central é nada mais nada menos do que um ângulo, e aí a gente pode demarcar isso aqui como sendo um ângulo, né? Obviamente uma abertura. Chamar de ângulo alfa, tá bom? Chamar de um ângulo aqui, sei lá, um ângulo alfa, tá bom? Beleza. O que é o ângulo central? O ângulo central é esse ângulo aqui, que tem como o seu vértice, o vértice do ângulo, ele é o centro da circunferência. Beleza? Lembra que eu falei com você aqui de ângulo, que o ângulo, ele é duas semirretas que partem de um vértice, né? Então o ângulo, ele tem um vértice, tá bom? Então, quando o vértice deste ângulo coincide com o centro da circunferência, quando o ponto que faz o papel de vértice no ângulo é o mesmo ponto que faz o papel de centro na circunferência, esse ângulo a gente denota como sendo o ângulo central. Beleza? Fechou? E aí, o que a gente tem para dizer? Olha só, esse ângulo, ele delimita, obviamente, essa abertura aqui, mas ele também, ó, delimita dois pontos na circunferência, e a gente acabou de entender que delimitar dois pontos na circunferência gera um arco. Beleza? Então gera esse arco aqui. E esse arco, ele vai ter a mesma medida em graus do ângulo central. Então, se aqui eu tenho um ângulo de alfa, aqui é um arco de alfa. Aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um arco de 90 graus. Aqui é um ângulo de 37 graus e meio, aqui é um arco de 37 graus e meio, beleza? O que é o ângulo inscrito, Lucas? Bora lá. Ângulo inscrito. Ângulo inscrito agora, pra gente ver, é o seguinte. Lembra aqui, ó, que o vértice do ângulo, aqui eu acabei de falar pra você que o vértice do ângulo aqui, nesse caso aqui, ele tá no centro da circunferência, né? Bom, no ângulo inscrito, o vértice do ângulo, ele coincide com um dos pontos da circunferência, tá bom? Então aqui, ó,
O ângulo inscrito, o vértice do ângulo, ele coincide com um dos pontos da circunferência. Então aqui, ó, esse aqui seria meu vértice, tá bom? E aí eu delimito um ângulo, beleza? Um ângulo alfa. Fechou? É isso, tá bom? Esse aqui é o meu ângulo inscrito. E ele delimita também dois pontos aqui na circunferência, né? E, obviamente, dois pontos na circunferência formam o quê? Formam um arco, tá bom? Então aqui vai formar esse arco, beleza? E olha só que interessante. Aqui a gente falou o seguinte, o arco delimitado pelo ângulo central, ele é o mesmo valor do ângulo central. O arco delimitado pelo ângulo inscrito, ele é o dobro do ângulo inscrito. Então se aqui é alfa, o arco ele mede 2 alfa. Se o ângulo inscrito ele for de 45 graus, se aqui esse ângulo aqui for de 45 graus, basicamente este arco aqui, ele vai ser 2 vezes 45, ele vai ser um arco de 90 graus. Beleza? Fechou? Entendeu? Agora bora lá. O que é o arco capaz? Basicamente, eu vou fazer a mesma como é que eu posso dizer? Vou fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer com você aqui no ângulo inscrito. Determina para mim aqui nesse negócio aqui um ângulo inscrito. Tá, beleza. O vértice do ângulo tem que, tem que coincidir como sendo um dos pontos da circunferência, né, Lucas? Exatamente. Vou aqui desenhar meu ângulo. Tá bom, beleza. Perfeito. Aqui. Delimitei meu arco. Este ângulo que eu vou chamar de um ângulo alfa. E ele viu aqui, sei lá, um arco 2 alfa, né? Beleza. Tá, perfeito. Olha só, engraçado, né? O processo que a gente fez aqui para eu te explicar o que é um ângulo inscrito, até agora foi o mesmo processo para eu te explicar um arco capaz. Só que o que vai diferenciar agora? O que é um arco capaz? São arcos que têm a mesma medida, mas surgem de pontos diferentes da circunferência. Como assim? Olha só que interessante. Aqui eu denotei como sendo um ponto na circunferência, delimitei um arco, delimitei um ângulo, perdão, e aí este ângulo delimitou um arco, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou delimitar outro ponto na circunferência para ser um vértice de outro ângulo meu, um vértice A, um vértice C, beleza? Só que eu vou ligar esse vértice nos dois pontos aqui do arco, beleza? Olha só que interessante. Vou fazer outro ângulo aqui, ó. Só que eu vou delimitar ele nos dois pontos aqui do arco, nesses mesmos dois pontos. Então, esse vértice daqui, ele tem um ângulo que está ligado nesses dois pontos na circunferência. Esse aqui está ligado nos mesmos dois pontos. Esse daqui também está ligado nos mesmos dois pontos. Olha só que interessante. Eles veem, eles enxergam, eles delimitam, né, basicamente, esses três vértices aqui, ó, eles delimitam o mesmo arco, né? Basicamente, o D, ele delimita o arco AB. O C delimita o arco AB. E o O delimita o arco AB também. Se eles delimitam o mesmo arco, eles têm a mesma medida. Então aqui, eu posso afirmar que aqui vale alfa e que aqui também vale alfa. Beleza? É isso. O que significa o arco capaz? Beleza? E o que é o arco, o ângulo excêntrico exterior e o ângulo excêntrico interior? Beleza, Lucas? O que seriam esses dois carinhos aí? Eu posso acabar confundindo aqui, tá bom? Mas com relação ao nome eu posso acabar até confundindo, enfim. Mas, tipo assim, basicamente você vai ter o seguinte. Eu vou fazer duas semi-retas aqui, dois segmentos de retas aqui, ó. E aí eu vou dizer que isso aqui, ó. Esse aqui vai ser meu ângulo X, tá bom? Eu acho, na verdade, que esse aqui, como é um ângulo que tá interior, esse aqui é o ângulo interior, na verdade. Eu vou fazer esse ângulo, esse aqui deve ser o ângulo interior, aquele ali deve ser o ângulo exterior. Tá bom? Então eu vou fazer aqui, vou começar pelo ângulo interior, tá bom? Beleza, então esse aqui é o ângulo interior. Vou fazer dois segmentos de reta. E aí, olha só, aqui vai surgir um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo X. Beleza? E aqui o ângulo X também. Repara, né? Porque são opostos pelo vértice. Beleza. Repara só. Aqui, nesse cruzado entre duas retas aqui que eu fiz dentro da circunferência, o que apareceu aqui? Apareceu os pontos aqui na circunferência, né? Pontos delimitam arcos na circunferência. Beleza? Então aqui, ó, é um arco. Vou chamar esse arco aqui de arco CD. Arco a gente representa dessa forma aqui, ó.
os dois pontos que delimitam o arco com uma curvinha em cima deles. Então esse aqui é um arco AB, tá bom? Esse aqui é o arco AB, beleza? Tá? E aí, o que eu quero te explicar nesse aqui, basicamente? Este ângulo aqui interior à circunferência, e detalhe, tá? Quando você tem um ponto qualquer aqui interior à circunferência, um ponto P qualquer, basicamente, e esse ponto não é o centro, tá bom? Esse ponto não está no centro, né? Ele, obviamente, aqui surgiu um ângulo, tá bom? Cruzou, né? No caso aqui, ó, cruzou duas retas aqui, duas retas não, pode ser duas retas, mas dois segmentos de retas aqui e tal, beleza? E originou esses dois ângulos X aqui, tá bom? A medida desses ângulos X, como é que eu posso fazer para achar a medida desse ângulo X aqui? Basicamente, a medida desse ângulo X é o seguinte. Para eu descobrir quanto que vale este ângulo X, basta eu somar os dois arcos aqui que aparecem ao fazer este cruzamento, né? Ao cruzar essas duas retas aqui, ó, surge esses dois ângulos X. Surge também esses dois arcos aqui, tá bom? Então, a medida desse ângulo X que surgiu é igual à soma desses dois arcos que surgiram dividido por 2. É isso. Tá bom? Beleza? Ah, Lucas, e o ângulo excêntrico exterior? Quando você tiver um ponto P exterior aqui, ó, basicamente, e aí você vai lá e traça uma reta aqui. Traça uma reta aqui. Quando você traçou essa reta aqui, ó, repara, surgiu pontos na circunferência, esses pontos delimitam arcos, beleza? Arco AB, e aqui um arco CD, tá bom? E surgiu também o ângulo X, tá bom? Quando eu fiz esse daqui, eu peguei o ponto P exterior à circunferência, tracei duas retas aqui, beleza? E surgiu esse ângulo X, surgiu esse arco CD e surgiu esse arco AB. Como é que eu faço para descobrir o valor desse ângulo X aqui? Basicamente, para você descobrir o valor desse ângulo X, basta você pegar o arco maior que surgiu, ou seja, o arco AB aqui nesse caso, subtrair do arco menor que surgiu, ou seja, o arco CD, e dividir por 2. Só isso, tá bom? É isso, tá bom? Beleza? Tranquilão? Fechou? É isso. Bora aqui então discutir um pouco sobre quadrilátero inscritível. O que seria um quadrilátero inscritível? Para um quadrilátero ele ser denominado inscritível, e antes de eu falar para você qual que é a condição, só uma rápida revisão aqui, ó. O sólido ele pode ser inscrito na circunferência ou circunscrito na circunferência. Quando ele é um sólido, quando é um sólido não, mas quando ele é uma figura inscrita na circunferência, ele está dentro da circunferência, tá bom? Quando ele é uma figura circunscrita, ele está aqui, ó, fora da circunferência, beleza? Então, um quadrilátero inscritível à circunferência, ou seja, para um quadrilátero ele estar dentro dessa circunferência, a única condição que ele precisa satisfazer é a seguinte: os vértices desse quadrilátero aqui, eles devem ser pontos na circunferência. Beleza? Os 4 vértices aqui, ó, eles têm que ser pontos na circunferência. Lucas, mas de onde é que surge essa ideia? Bora tentar entender de onde é que surge essa ideia? Ó, a primeira coisa que você precisa ter noção é o seguinte: para ser um quadrilátero, para um quadrilátero existir, a soma dos seus ângulos internos tem que ser igual a 360 graus, beleza? Fechou? Vamos fazer esse combinado? Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Fechou? Beleza. Tá. Então o que eu vou fazer com você? Olha só. Primeiro de tudo, eu vou denominar alguns ângulos aqui. Ó. Eu vou denominar esse ângulo alfa, esse ângulo aqui, este ângulo aqui, este ângulo aqui e este ângulo aqui. Vamos tentar visualizar por arcos. Olha só. Qual que é esse arco aqui? Bora fazer o arco, este arco aqui. Ó. Qual arco este ângulo aqui visualiza, né? Este ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Ele visualiza esse arco aqui, tá bom? Então, beleza. Este ângulo aqui, ele visualiza qual arco? Bom, este ângulo ele é delimitado aqui, ó. Chama de ângulo beta. Ele visualiza este arco aqui, ó. Beleza? Qual arco esta bombinha aqui, ó, visualiza? Qual arco esta bombinha aí visualiza? Me diga. Bom, esta bombinha aqui, ela visualiza
esse arco aqui, ó. Meu Deus do céu, tá feio, viu, velho? Tá bom? E este ângulo aqui, chamado de ângulo θ. Olha só o arco que ele visualiza, ó. Ele visualiza esse arco aqui, ó. Beleza? Fechou? O que está acontecendo aqui, Lucas? Me explica, pelo amor de Deus, me dá uma explicação. Olha só que interessante. Digamos assim, que cada arco aqui, ó, que foi formado, ele é um arco no seguinte caso, né? Qual que é o caso aqui que foi cada arco formado, né? Como a gente tem pontos na circunferência, é ângulo inscrito, né? Então, cada arco aqui, ele tem o dobro do valor do ângulo. Beleza? Ele tem o dobro do valor do ângulo que está ali, tá bom? Fechou? Então aqui, ó, vou pegar o roxo, ele tá aqui, ó, o roxo tá aqui. E na verdade, o roxo, ele tá aqui, ó. O arco roxo, ele tá aqui. Beleza? E o arco azul, ele tá aqui. Então eu vou deixar só o arco roxo e o arco azul pra vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Tá bom? Onde é que eu quero chegar com isso? Vocês vão entender melhor. D, C, B e A. Esse aqui é o arco roxo, né? Que é o arco visualizado pelo ângulo roxo, né? Então aqui, ó, chamar de alfa. E esse aqui é o arco azul, delimitado pelo beta. Tá bom? O arco azul aqui é delimitado pelo beta. Beleza? Olha só que interessante. O ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito na circunferência, ou seja, o arco que ele visualiza, ele é o dobro do valor do ângulo, né? Então, isso aqui é alfa, aqui é um arco roxo, o arco roxo é 2 alfa, né? Então, isso aqui é beta, o arco azul é 2 beta. Beleza. Perfeito. Ok. Ou seja, basicamente, o que eu tenho para você? Eu tenho para você o seguinte: estes dois camaradinhas aqui, ó, opostos, esses dois ângulos que são opostos aqui, ó, quando eu pego, ó, olha só, quando eu pego os arcos que esses ângulos formam, basicamente, eu consigo formar uma circunferência completa. Eu consigo fazer uma volta completa. E você viu que uma volta, ela tem 360 graus. Beleza? Uma volta, ela tem exatamente 360 graus. Fechou? Então, se eu pegar 2 beta e somar com 2 alfa, tem que dar igual ao quê? 360 graus, beleza? Tá bom, 2 beta mais 2 alfa tem que dar igual a 360 graus. Divide todo mundo por 2. Vai ficar então que beta mais alfa é igual a 180 graus. Beleza, então beta mais alfa é 180 graus. Se você repetir, obviamente aqui, ó, se você repetir o mesmo processo aqui para esses dois outros arcos aqui, ó, para o arco verde e para o arco vermelho, aqui daria um ângulo de gama, aqui daria 2 gama, aí aqui daria um arco vermelho, visualizado por esse daqui, aqui é um θ, aqui é 2 θ, beleza. Né? Forma de novo, fecha um arco aqui completo, então 2 θ mais 2 gama tem que dar 360 graus, divide todo mundo por 2, vai ver que θ mais gama tem que dar 180 graus. Beleza, perfeito. Então eu tenho que alfa mais beta é 180, θ mais gama 180. Perfeito. Ou seja, quais são os ângulos desse quadrilátero aqui? Os ângulos desse quadrilátero são alfa, beta, θ e gama. Se eu somar todos esses ângulos aqui, eles têm que dar o quê? Como eles são os ângulos internos de uma circunferência, eles têm que dar 360 graus. E quando esses vértices, basicamente, olha só, quanto que é alfa mais beta aqui, ó? 180. Quanto é que é θ mais gama? 180. Então, 180 mais 180, 360. Então, olha só, está provado que para um quadrilátero ser circunscritível, está provado que para um quadrilátero ser circunscritível a uma circunferência, os pontos dele, os vértices desse quadrilátero tem que ser ponto na circunferência. Beleza? Fechou? Tranquilo? E agora, só para finalizar essa aulona aqui, basicamente, bora tratar aqui de potência de ponto. A potência de ponto, basicamente, ela é o quê? Ela vai ser um valor constante, beleza?
a um ponto fixo na circunferência. Então, basicamente, sei lá, eu tenho aqui um ponto P aqui, beleza? A potência desse ponto aqui, ela é um valor fixo e constante para esse ponto. Não importa, não eu posso variar muitas coisas ali que eu já vou te explicar o que eu vou estar variando. Mas a potência de ponto é a mesma, o valor ele é igual. Fechou? Seja esse ponto estando dentro da circunferência, ou seja, sendo ele interior, perdão, ou sendo ele exterior à circunferência, tá bom? A potência de ponto pode ser dividida em dois casos, tá? Beleza, bora aqui, ó. Primeiro caso, da potência de ponto, do ponto P, interior. Olha só que interessante. O que eu vou fazer aqui com você? Eu vou fazer o seguinte, vou desenhar aqui um ponto P. E nesse ponto P, eu vou passar duas retas que ligam dois pontos da circunferência. Vou passar duas cordas então, né? Duas retas que vão estar ligando aqui dois pontos da circunferência. Beleza. Isso aqui são cordas, né? Beleza, são cordas. Olha só que interessante. O que eu vou fazer agora para você visualizar melhor essa potência de ponto? Eu vou fechar com você aqui agora, eu vou fechar dois triângulos aqui, ó. Eu vou fechar. Esse, na verdade, eu vou botar uma coisinha mesmo, velho. Vou fechar esse aqui. Eu vou fechar de azul aqui, eu vou fechar de azul. Não, eu vou fechar de azul. Rapaz, vou fechar de roxo mesmo. Aqui. E eu vou fechar aqui também. Dois triângulos, olha só que interessante. Formei este triângulo aqui, ó. Formei este triângulo e formei este triângulo aqui. Beleza? Aqui eu vou chamar de alfa. Aqui vai formar dois ângulos, né? Quando eu tenho duas cordas, essas duas cordas, quando elas estão se cruzando aqui na circunferência, elas vão formar dois ângulos, e esses ângulos são iguais, tá? Então esse ângulo aqui, ele já é igual a esse ângulo aqui, tá bom? Porque eles são opostos pelo vértice, tá? Beleza? E aí, olha só que interessante. Olha só, repara bem, neste ângulo aqui, ó, D. Olha só, neste ângulo aqui, formado de vértice D. Eu tenho esse ângulo aqui, chama esse ângulo aqui de ângulo alfa, é um ângulo deste, olha só, ele é um ângulo deste triângulo aqui, do triângulo PBD, tá bom? E esse ângulo aqui, olha o arco que ele visualiza. Ele visualiza este arco aqui, ó. Beleza? Ele visualiza o arco CB, tá bom? Mas olha só que interessante. O ângulo formado pelo ponto A, na circunferência, ele visualiza também, ó. Ele também visualiza o mesmo arco, CB. Tô entendendo onde isso aqui chegar. Então, se ele visualiza o mesmo arco CB, ele também vale alfa. Beleza? Ele também vai valer alfa. Olha só, que interessante. Ah, Lucas, bom, né, obviamente se esses dois ângulos aqui, ó, se esses dois ângulos aqui já são iguais, e esses dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo seria igual também, né? Mas vamos tentar deduzir? Vamos lá. Ó, vamos pegar então esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado pelo vértice C. Chama esse ângulo aqui de ângulo beta. Ele é um outro ângulo deste triângulo aqui, né? Desse triângulo aqui, beleza? E qual é o arco que esse ângulo visualiza? Ó, ele visualiza o arco AD. Beleza? Visualizou esse arco. Agora pega esse outro ângulo desse triângulo aqui, ó. Esse ângulo formado pelo vértice B. Qual é o arco que ele visualiza? Olha só, ele visualiza o mesmo arco AD. Então, o ângulo aqui, este ângulo aqui do vértice C, chamado de ângulo beta, ele é igual ao ângulo do vértice B. Beleza? Tá provado. É isso. Como eles visualizam os mesmos arcos, eles têm os mesmos ângulos. Beleza? É isso. E aí, a gente vai chegar no seguinte caso: semelhança de triângulo. Eu vou desenhar aqui para você. Vou tentar desenhar aqui o ângulo. Perdão. Vou desenhar aqui, ó. Aqui é beta. Aqui é alfa. Aqui, ó, C, A e P. Aqui é P, B e D. Só que o alfa tá aqui agora, tá? Beleza. Olha só que interessante. Aqui eu tenho triângulos semelhantes. Em triângulos semelhantes, se você se recordar, basicamente, a gente pode pegar os lados opostos, a gente faz a razão entre lados opostos, e isso forma uma proporção com os lados opostos, ó, basicamente. Os lados opostos aos mesmos ângulos, né? A razão entre eles forma uma proporção entre lados opostos a mesmos ângulos, né? Então, tipo assim,
Esse aqui é o lado oposto ao ângulo beta. Esse aqui é o lado oposto ao ângulo beta. Eu vou fazer uma razão entre o lado oposto ao ângulo beta com o lado oposto ao ângulo beta no outro triângulo, que é o triângulo semelhante, tá bom? Então, o lado oposto ao ângulo beta, e sempre mantendo a ordem, né? Então, se eu fizer, por exemplo, o lado desse triângulo sobre o lado desse triângulo, quando eu for trabalhar com o outro ângulo, eu também tenho que fazer sempre na ordem. Primeiro o lado desse triângulo e depois o lado desse triângulo, tá bom? Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu faço a razão entre os lados opostos ao ângulo beta. Tá bom, vou fazer primeiro então. Quais são os lados opostos ao ângulo beta? Nesse aqui é o lado AP e nesse aqui é o lado PD. Então aqui o lado AP, vou chamar na verdade de PA, sobre PD. Beleza? PA sobre PD. E aí, olha só que interessante. Isso daqui é uma razão. Beleza? Faz agora para mim uma razão entre os lados opostos ao ângulo alfa, tá? Lado oposto ao ângulo alfa, PC, lado oposto ao ângulo alfa, PD, PB. Então, PC sobre PB. A semelhança de triângulos, ela permite me concluir que essas razões aqui, de lados opostos aos mesmos ângulos, elas são iguais, tá bom? Elas são iguais. E aí, o que eu posso fazer? Multiplicar cruzado. Quando eu multiplico cruzado, olha só o que eu tenho. PA vezes PB é igual a vou fazer PC vezes PD. E é isso aqui que é a potência de ponta. O que é a potência de ponta aqui, Lucas? Na verdade, a potência de ponta é isso daqui, ó. É só o PA vezes PB ou só o PC vezes PD. Isso que é a potência de ponta, é só isso daqui, tá bom? Beleza? Esse valor aqui, ele vai ser sempre constante, tá bom? E aí, o que é o PA vezes PB? O PA é isso daqui e o PB é isso daqui. Então, olha só que interessante. Para qualquer corda AB, o produto PA vezes PB ele vai ser constante. Então, qualquer corda que eu traçar aqui que passe pelo ponto P, o produto entre a distância dessa corda aos dois pontos na circunferência é constante, é sempre o mesmo, tá bom? E isso que quer dizer potência de ponto, tá bom? É essa que é a potência de ponto. A potência do ponto P, ó, a potência de ponto P é o quê? É PA vezes PB. Dado que PA e PB, dado que A e B são pontos na circunferência. E o P aqui é um pontinho. Então, tipo assim, para qualquer corda que eu traçar aqui que passe pelo ponto P, o produto entre a distância desse ponto a um dos pontos dessa corda pela distância desse ponto a outro ponto dessa corda é o mesmo. Vai ser constante, tá bom? É isso. Fechou? Beleza? Deu para pegar? Entendeu? Agora bora aqui, ó. Ponto P exterior. No ponto P exterior a gente tem isso aqui, ó. É quando o ponto P ele não está dentro aqui da circunferência, ele está fora, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, vou traçar outra vez, vou traçar duas retas. Beleza. E aqui, duas retas secantes, né? Vamos ver se você lembra? Duas retas secantes, por quê? Porque corta a circunferência. Cortou a circunferência aqui, né? Então vai ter aqui, ó, ponto A, que é o ponto B, que é o ponto B, que eu vou chamar de ponto C, e que eu vou chamar de ponto D. Beleza? Perfeito? Tá bom? Cortou a circunferência lá, em dois pontos cada reta, né? E aí eu formei 4 pontos, como eu tenho duas retas. Beleza, o que eu posso te dizer aqui, ó? Olha só que interessante. O que a gente vai fazer? Cara, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Olha só o triângulo que eu tô fechando. Esse triângulo aqui, ó, que eu vou fechar. E vou fechar esse triângulo aqui também, ó. Por que eu vou fazer isso daqui? Olha só que interessante. Repara bem neste triângulo aqui. Eu vou chamar esse ponto P aqui, bom, ele forma uma abertura, então aqui é um ângulo alfa. Beleza, vou chamar isso aqui de ângulo alfa, tá bom? Beleza. Mas olha só esta abertura aqui. Este ângulo de vértice em A, olha só. Qual que é, vou chamar ele aqui de beta. Qual que é o arco que este trem aqui em A visualiza? Qual que é o arco que este ângulo beta do vértice A visualiza? Olha só, ele visualiza este arco aqui, tá bom? Ele visualiza esse arco aqui. E qual que é o arco que o ângulo aqui do vértice C visualiza? Olha só, ele visualiza o mesmo arco. Então, se ele visualiza o mesmo arco, ele é o mesmo ângulo. Então, aqui também é beta, tá bom? Isso aqui também é beta. Beleza? Fechou? Se isso aqui também é beta, olha só que interessante. Agora, olha bem os dois triângulos que eu destaquei para você inicialmente.
esse triângulo aqui, ó, o triângulo CPB e o triângulo ADP. Olha só que interessante. Eles têm dois ângulos iguais, né? Eles têm dois ângulos em comum, ou seja, eles são triângulos semelhantes, tá bom? Se não deu para visualizar esses dois triângulos aqui, ó, olha só. Esse aqui é um triângulo. E olha o ângulo dele, ângulo beta e ângulo alfa, né? E aí aqui seria um ângulo, sei lá, outro ângulo, né? Aí olha só, este outro triângulo aqui. Um triângulo de ângulos beta e ângulo alfa, ou seja, são triângulos semelhantes. E aí, vou tentar desenhar para vocês aqui também de novo. Obviamente, talvez não sei se vai ficar perfeito, né? Meu desenho. Tá bom? Então aqui, ó, P. Não, aqui, ó, D, A, P. Aí aqui, no vértice A, eu tenho beta. No vértice P, eu tenho alfa. Beleza. Perfeito. Beleza? Eu tenho isso aqui. Ô, porra. Eu tenho esses dois triângulos ali. Na verdade, ó, galera, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar esse daqui, ó. Eu vou apagar tudo isso daqui. E eu vou pegar, eu vou passar pra cá pra gente trabalhar aqui, tá bom? Beleza, eu vou trabalhar aqui. Deixa eu desenhar também, então. Já desenhei o triângulo ADP. Vou desenhar agora pra gente o triângulo CBP. Triângulo CBP. Que é o triângulo semelhante. Como eles são triângulos semelhantes, a razão entre lados opostos aos mesmos ângulos são iguais. Então, se eu pegar a razão entre os mesmos lados opostos, então vou fazer, por exemplo, vamos fazer primeiro uma razão entre os mesmos lados opostos. Vamos fazer aqui, bom, como eles são triângulos semelhantes, né? Se aqui é beta, aqui é alfa, eu vou chamar aqui de θ. E por eles serem semelhantes, os dois equivalem em θ, tá bom? Porque basicamente se os dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo também é igual, beleza? Tá bom. Então o que eu vou falar? O que eu vou fazer com você aqui, ó? Basicamente, vamos fazer a razão entre os lados opostos aos ângulos θ, tá bom? Então, razão entre os lados opostos aos ângulos θ. Tá. Então, qual que é a razão entre o lado oposto ao ângulo θ? Aqui, ó. O lado oposto ao ângulo θ, que é o PA, sobre, aqui é o PC. Beleza. E a razão entre os lados opostos ao ângulo beta. Aqui é o PD. E aqui, ao lado beta, ao ângulo beta, é o PB. Bom, como isso aqui é uma semelhança de triângulos, a razão entre os lados opostos aos mesmos ângulos é uma igualdade. Então eu posso igualar isso aqui. E aí, só multiplicar cruzado, e eu vou ter o seguinte. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Beleza? É isso. Essa aqui, então, é a fórmula desse caso aqui. Beleza? E agora deixa eu só dar uma despoluída aqui nessa figura para a gente poder visualizar melhor quem que é PC, quem que é PD, quem que é PA. Tá bom? Quem que é PB. Deixa eu dar uma despoluída bonitinha aqui para nós. Aqui é o ponto P, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Isso aqui vezes isso daqui é igual a isso daqui vezes isso daqui. Tá bom? Beleza? Perfeito? E isso é constante para qualquer secante. Ou seja, para qualquer reta que passe aqui no ponto P, neste ponto aqui, se o ponto P ele se mantiver fixo nessa posição aqui, ó, qualquer reta que passar por este ponto P nessa posição aqui, ó, o produto PA vezes PB, no caso, o produto entre a distância desse ponto P a um ponto na circunferência mais longe pelo produto entre o ponto P ao ponto mais perto da circunferência, né? Enfim, digamos assim, ó. O produto PA vezes PB, ele vai ser sempre constante. Então, para qualquer reta secante que passar pelo ponto P aqui, ó, basicamente, se eu pegar a distância que esse ponto P tem com o ponto mais distante da circunferência
e eu pegar a distância com o ponto mais perto da circunferência e multiplicar essas duas distâncias, esse produto sempre vai ser constante, beleza? Se o ponto P se mantiver no mesmo lugar, se mantiver fixo, tá bom? É isso. E aí, bom, obviamente, dado um ponto P, agora né, vai vir aí a sua questão que você passou pra gente, dado um ponto P numa circunferência de centro em O, a gente pode reescrever a potência do ponto P conforme uma outra relação, conforme a seguinte relação, olha só, uma relação entre o ponto P e a circunferência, beleza? Vamos aqui pegar então esse ponto P aqui, ó. Eu tenho, o que a questão me deu? Ó, dado um ponto P aqui no interior, dado o centro O, e sabendo o raio, obviamente a gente sabe o raio, chamar o raio de R. A gente pode escrever a potência de ponto dessa circunferência da seguinte forma, porque olha só, o que eu tenho aqui? Eu vou traçar então, para a potência de ponto, quando o ponto P ele for interior, a gente vai estar tratando com cordas, né? Então vou traçar aqui, basicamente, vou traçar uma corda que vai ser, na verdade, o diâmetro. Beleza? Vou traçar uma corda que é o diâmetro. Fechou? E aí, olha só a potência do ponto P aparecendo aqui, ó. Essa distância aqui do ponto P até o centro O, eu vou chamar de D. Beleza? Isso aqui eu vou chamar de D. Então, isso aqui é D. Beleza? Perfeito? Tá bom. O que é a potência do P aqui? A potência de P, como a gente viu, no caso aqui, ó, a potência de P, ela é o produto entre a distância do P até uma extremidade da corda pela distância do P até a outra extremidade da corda. Pronto. É isso. Basicamente, se você for reparar bem, é o seguinte, né, velho? Potência de ponto, geralmente é isso, pô. A distância do P até um ponto da secante pela distância do P até outro ponto da secante. É isso que é a potência de ponto, né? Enfim, né? Enfim, acho que... E esse produto é sempre constante. Beleza. Então, a potência do ponto P aqui, nesse caso aqui, ela é o quê? Então, ela é o produto da distância do P até um ponto da secante, até um ponto dessa corda, pelo produto, ela é a distância do ponto P até um ponto dessa corda, até uma extremidade dessa corda, pelo produto da distância desse ponto P até a outra extremidade dessa corda. Beleza? Então, basicamente é isso, pô. A potência desse ponto P é eu pegar essa distância aqui e multiplicar com essa distância aqui. Só que qual que é essa caralha dessa distância aqui? Ela é o quê? Ela é D mais R. Então, essa distância ali, ó, a potência do P, escrever assim, ó, é D mais R. Beleza? Vezes o quê? Vezes essa mini distância aqui. Só que essa mini distância aqui, ela é o quê? Ela é basicamente, esse aqui tudo é o raio, tá? Bom, o que é o raio? O raio, ela é a distância do centro até um ponto na circunferência, né? Beleza, então isso tudo aqui é o raio, tá bom? Então se eu pegar o raio todo e tirar essa distância D, então se eu pego o raio e tiro a distância D, eu consigo descobrir essa distância aqui que eu tô querendo. E aí o produto entre essa distância do ponto P até uma extremidade da corda pela distância do ponto P até a outra extremidade da corda é a potência de ponto. Perfeito. E aí, ó, qual que é a primeira distância? É essa daqui, que é o quê? Que é R, essa parte do raio, mais esse D. E qual que é a outra distância? É esse daqui, ó. Que é o quê? Qual que é o pedacinho que sobra aqui? Se tudo isso aqui é D... Ô, rapaz, já tô pulando demais essa imagem. Misericórdia, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o centro O. Se tudo isso aqui é R, e isso daqui é D, e eu quero descobrir isso daqui é o quê? É pegar R e tirar D. Então isso aqui é R menos D. Bom, faz a distributiva aqui, né? Vai ficar o seguinte. RD menos D ao quadrado. R vezes R é mais R ao quadrado. R vezes D menos D vai dar menos RD. Corta aqui, corta aqui. Então a potência do ponto P pode ser escrita como sendo R ao quadrado menos D ao quadrado. Pronto, é isso, tá bom? É isso que estava basicamente em dúvida. E aí, bora lá. Pro ponto P sendo exterior aqui, ó. Se esse ponto P aqui for exterior, bora lá aplicar a mesma regra. Secante. Se eu tenho aqui uma secante, o que é a potência do ponto P aqui no caso? A potência do ponto P, ela vai ser o seguinte. A potência do ponto P, ela é o produto entre a distância do P até um ponto da secante
pela distância do P até outro ponto da secante, beleza? E aí a gente pode chamar o quê? A gente pode dizer, basicamente, o que seria aqui, o que seria o D, né? O D, ele seria basicamente essa distância aqui, né? O D, ele seria essa distância aí, tá bom? Lembrando que aqui, vou pegar um exemplo em que o ponto P, a reta que passa pelo ponto P, ela também passa pelo centro O, tá bom? Então aqui, AB, beleza. Tá bom? Então, o que é a potência desse ponto P quando o ponto P ele é exterior à circunferência? É o produto da distância do P até um ponto da secante pela distância do P até outro ponto da secante. Tá, então vamos descobrir quanto que vale essa distância aqui? Quanto é que vale essa distância aqui, Lucas? Bom, vale o diâmetro mais esse Dzinho aqui, né? Esse aqui é o Dzinho, tá bom? Esse aqui é o Dzinho, beleza? Então, é isso tudo aqui que vale 2R mais o Dzinho vezes isso daqui, que é só o Dzinho. Então ficaria 2R mais Dzinho vezes o Dzinho, beleza? Então a potência do ponto P, aqui no caso, ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? D vezes 2RD mais D ao quadrado, né? D vezes D ao quadrado. E é isso, que seria a potência do ponto P, tá bom? Então só reforçando, a potência de ponto aqui sempre vai ser o seguinte, né? Ou na corda ou na secante, a potência de ponto ela é sempre o seguinte, é a distância do ponto P a uma extremidade da corda vezes a distância do ponto P até a outra extremidade da corda, né? Ou aqui quando for exterior, a distância do ponto P até um ponto na secante vezes a distância do ponto P até o outro ponto da secante. É isso, tá bom? Beleza? Acabou. É isso. Obrigado. Eu vejo você na próxima aula.